dia! Bom dia! Animação e bom dia! Tá bom. Sejam muito bem-vindos ao 5º dia de palestras do 4C, Congresso Catarinense de Ciências da Computação. Lembrando que ele é organizado pelo Instituto Federal Catarinense e tem o apoio financeiro para trazer os palestrantes até aqui da FAPESC, a Fundação de Pesquisa, Ciência e Tecnologia do Estado de Santa Catarina. Na manhã de hoje, teremos a palestra Desafios da Educação na Sociedade 4.0, do professor Dr. Walter Antônio Basso, da Universidade Federal de Santa Catarina. O professor Walter é graduado em Engenharia Mecânica, mestrado em Engenharia Mecânica e doutorado em Educação, todos pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde atualmente é professor titular no curso de graduação de Engenharia Mecânica e no programa de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica. Fundador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Tecnológica, NEPET, é hoje seu coordenador. Autor de vários livros, possui experiência na área de educação com ênfase em métodos e técnicas de ensino, atuando principalmente nos seguintes temas: Educação Tecnológica, CTS, Educação e Engenharia, Aspectos Didáticos e Aprendizado Tecnológico. Então, com vocês, o professor Walter Basso. Então, quando eu falo em desafios da educação na sociedade 4.0, eu estou exatamente querendo trazer para vocês um tema que raramente é tratado nos currículos escolares, mas que vocês, independente dos cursos, das áreas que atuam, têm que estar antenados. O mundo está mudando numa velocidade absurda e nós ficamos meio inertes em relação a questões que estão postas e que raramente, insisto, estão nos currículos das escolas. Não que os currículos não sejam fundamentais para a gente entender a coluna vertebral da profissão que nós escolhemos, mas nós precisamos, na qualidade de meninos, meninas, jovens, estar sabendo o que nos reserva essa tal de sociedade 4.0. E não é com pessimismo que eu venho falar aqui, muito pelo contrário. Eu, apesar de já estar lá dobrando o cabo da Boa Esperança, né, daqui a pouco vou embora, é óbvio, é a vida, né? Eu tenho uma preocupação imensa com a questão da gurizada que hoje me parece meio desesperançosa, assim como que diz, nossa, está tudo ruim. E realmente o ar não está muito respirado ultimamente, né? E nós precisamos nos informar de que forma nós vamos enfrentar essa tal de sociedade 4.0. Por isso que eu insisto com vocês o seguinte: além da formação acadêmica, além da formação curricular, além da formação formal que nós temos que nos preocupar com a nossa formação paralela. E para isso nós temos que, com a ajuda dos professores, sim, mas com a ajuda do ambiente da escola, voltarmos a ter um costume que nós perdemos há muito tempo. Estou dizendo nós porque a minha geração já começou a fazer isso. Nós estamos perdendo o costume da leitura. É raro você ver um jovem hoje agarrar um livro para poder discutir com o autor, para poder entender determinados assuntos que são fulcrais. Está todo mundo muito vislumbrado com a questão do celular, com a questão da internet, com a questão do Google, achando que todas as respostas estão aí. Então é mais ou menos sobre algum desses temas que eu quero conversar com vocês e, obviamente, sempre naquele sentido, demonstrar para vocês que esta formação é por conta de vocês. Não esperem muito da escola, não esperem muito do pai e da mãe, não esperem muito do professor, porque vocês têm que ter aquela coisa posta na cabeça de vocês, o seguinte: o aprendizado é uma atitude individual. Se o cara não quiser aprender, mas nem Jesus Cristo consegue colocar a facão na cabeça do cara qualquer conhecimento. Se você não abrir essa portinhola que disser o seguinte: eu quero aprender, o resto é falácia. Esse troço de vir na aula, fica lá assistindo assim como quem diz 11h10, 11h15, 11h10, ele não vai embora. Isso aí é simplesmente um massacre para você mesmo. Ou então achar que só olhando o professor e transmitindo conhecimento para vocês é o suficiente. Não é verdade. Eu sei que nessa idade a gente quer muito outras coisas, porque de repente ficar sentado numa sala, tentando, porque há alguma diferença em termos de... Alô? Bom, não sei a diferença em todos os casos, porque ficou igual. Vocês estão ouvindo igual também, né? Eu acho que é por causa das gravações, seja lá o que for.
Então, o que eu quero dizer para vocês é que vocês têm que resgatar esse tesão de estudar. Porque o pessoal acha que estudar, vou lá, vou cumprir, vou me formar. Se você não tiver hoje essa preocupação de estar constantemente entendendo o que está acontecendo nesse nosso volume de controle chamado planeta Terra, daqui a pouco você está feito um beócio por aí, seguindo qualquer coisa que qualquer um diga, e com isso nós estamos entrando em algumas frias de não entendermos um processo civilizatório que é fundamental para a gente. Por favor. Então é disso que nós vamos tentar conversar um pouquinho hoje, né? Para começar a falar sobre a sociedade 4.0. Quantos de vocês aí já ouviram falar nessa palavra, ou já verificaram lá, mesmo que seja no Google ou na internet, esse termo sociedade 4.0? O que significa essa sociedade 4.0? Às vezes a gente estuda lá a Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, depois a sociedade da década de 70, e vai vendo que teve alguns fatos que levaram isso a ser determinante, pelo menos nas aulas de história, que a gente ainda já estudava daquela forma, de decorar datas, o que aconteceu aqui, mas não tínhamos substancialmente o interesse em saber o que realmente significava isso. Agora vocês vão ter que se meter nisso, vocês estão enfrunhados nessa tal da Revolução 4.0. A hora que vocês estão com essas extensões dos corpos de vocês, que aliás vocês podem soltar enquanto estou falando aqui, né? Isso aí, de repente, vocês têm que deixar um pouquinho de lado. Isso aí não é a vida. Todo mundo acha hoje em dia que o celular e a informação e o contato nessas redes sociais é a vida de todo mundo. Cuidado com isso. Aí vocês veem muita briga, muito conteúdo que não tem nada a ver com a nossa formação, e com isso, além de ser prejudicial, nós estamos nos enfrunhando com tantas informações que nós não estamos sabendo processá-las. Talvez esse seja um dos fatos prioritários nessa sociedade 4.0, e nós temos que ter um cuidado extremo. Nós estamos em situações limites de decisões civilizatórias. E uma das coisas que mais me preocupa é, neste mundo, se é mais importante nós identificarmos ou resolver problemas. Não sei quais os cursos que todos vocês fazem aqui, mas vamos falar, por exemplo, de informática. Será que só adianta hoje o cara entender como é que funciona a situação da informática como um todo? Ou é importante que nós saibamos também o que significa essa informática, por exemplo, na construção civilizatória da cabeça das pessoas? Vocês sabem que tudo hoje é movido por algoritmos. Os algoritmos matemáticos é que determinam o nosso comportamento social. E esses algoritmos matemáticos não são entes que descem lá do céu e caem dentro das nossas máquinas como se fosse mágica. Existem pessoas fazendo esses algoritmos matemáticos. E essas pessoas que estão fazendo esses algoritmos matemáticos têm valores. Essas pessoas, ao ter valores, determinam o comportamento social através principalmente das redes sociais, das informações através da internet, etc, etc, etc. Então, são dessas questões que eu quero conversar um pouco com vocês, né? O que é essa tal de engenharia digital? Eu estou falando para vocês de engenharia porque eu sou engenheiro, então, de vez em quando, obviamente, eu puxo um pouco mais para o contexto por uma questão de formação principal da minha carreira. Mas qualquer outra situação hoje é determinada pelo mundo digital. Aqui no Brasil, por exemplo, nós estamos ainda vivendo em muitas situações no mundo analógico, mas como nós não queremos perder o trem da história, entre aspas, nós ficamos dando prioridade a questões que não têm nada a ver com o nosso contexto. Não que a gente não deva se formar prioritariamente, tecnicamente, dentro do contexto mundial que já está lá muito na frente. Mas nós temos que ter um cuidado, que nós temos um contexto diferente, e é disso que eu estou conversando com vocês. Vocês que são crianças ainda, né? Crianças no sentido não pejorativo, mas no sentido afetivo, vocês têm tudo para modificar essa questão que está posta aí. Agora, para modificar isso aí, não é só ficar de braço cruzado achando que alguém vai nos dar uma ferramenta mágica para que isso aconteça. É disso que eu estou falando para vocês. Nós precisamos formação de conteúdo intelectual, no sentido de entendermos o que nós estamos fazendo. Não adianta sermos assim automáticos de resolver problemas que alguém nos determina e nós não temos nem ideia do que sejam esses problemas. Então, por isso que eu coloco ali com veemência. Neste mundo, identificar ou resolver problemas. Na minha humilde opinião, de quem já trabalha com isso há 40 anos, mais ou menos, escrevendo, estando o tempo inteiro com jovens, falando no mundo inteiro sobre esse assunto,
eu acho que nós estamos no ponto de identificar problemas. O que nós queremos com essa civilização? Para quem nós precisamos desenvolver essa civilização? E por que desenvolvê-la dessa forma? Então essa pergunta tem que estar constantemente na cabeça de vocês. Agora, quando a gente faz uma pergunta para a cabeça, para ela responder, precisa ter conteúdo aqui dentro. E para nós termos conteúdo aqui dentro, isso não nasce na mágica. Nós temos que estar constantemente lendo, nós temos que estar constantemente nos informando. Eu sei que muitos de vocês devem estar dizendo, tem tempo para isso, cara? Você acha que não tem tempo? Tudo tem seu tempo. E vocês podem ter certeza de uma coisa, quando eu falo, por exemplo, na questão da leitura, não é só uma questão de conteúdo. A leitura é um azeitamento mental, azeitamento no sentido de lubrificação. Quem não lê tem muito mais dificuldade para aprender. Daí a gente chega num curso aí e vê, mas a física, a matemática, que dificuldade. É dificuldade porque o teu cérebro está cancrosado. Está cancrosado no sentido de que ele não faz exercício. E se ele não faz exercício, ele não funciona. Ou vocês não... Todo mundo não diz por aí, estou fazendo exercício. Caminho todo dia 10 km, porque eu preciso manter o corpo são. Para eu fazer isso, eu tenho um objetivo. É a mesma coisa com o cérebro. Para eu manter ele ativo, o tempo inteiro funcionando, eu tenho que estar o tempo inteiro fazendo ele exercitar. E para exercitar a leitura é o maior exercício que nós podemos ter para mim. Daí vocês vão resolver um problema de física, de matemática, de informática, de mecânica dos fluidos, seja lá o que for, para vocês verem que uma coisa flui. Ela flui porque você tem material aqui para fazer isso. Eu não consigo fazer um omelete sem ovos. Né? É a mesma coisa, eu não consigo resolver problemas sem conteúdo para que esse problema seja resolvido. Né? Então eu coloco que uma das coisas que nós temos que ter uma preocupação preemente é a questão de nós estarmos constantemente ativando o nosso cérebro. Eu vou falar mais ainda para vocês sobre a leitura. Por favor. E o que os estudantes podem e devem fazer perante esses desafios? É muito fácil chegar aqui e dizer, porque nós estamos com isso, nós estamos com aquilo. O que vocês podem fazer com isso? Primeira coisa que eu digo para vocês, né? Ninguém faz nada na vida. Ninguém vai jogar futebol, ninguém vai namorar, ninguém vai, se você não tiver tesão para fazer isso. Para estudar não é diferente, já. Ou vocês acham que vocês vão chegar aqui? Muita gente leva o estudo e não é anormal isso. Eu já fui estudante da época, da idade de vocês, e eu queria mais outra coisa também. É muito raro a gente ver, ou que alguém não nos diga o seguinte, essa formação tua pode ser paralela, não é nenhum fim do mundo, o cara não vai deixar de fazer as outras coisas gostosas da vida porque ele tem que estudar. Aliás, tem que tornar também o estudar uma coisa gostosa da vida. Daí vocês vão ver como é diferente, por exemplo, o processo de chegar e dizer, eu quero entender esse problema de física, eu quero entender esse problema, eu quero entender da história, eu quero saber em que contexto eu estou vivendo, vocês vão ver que é outro departamento a atividade de estudar. Então, mais ou menos é isso que eu falo de vocês, é adquirir uma responsabilidade própria, é não esperar que o professor seja um mágico, porque a primeira tendência numa sala de aula, nesse processo que é fantástico, é primeiro o aluno dizer, aquele professor não sabe retransmitir conhecimento. Ninguém retransmite conhecimento, cara. Vocês vão ver daqui a pouco, vocês vão sair daqui e vão dizer, aquele cara fala bravo, etc. Mas já não lembro mais nada que ele falou. Então, se não tiver um processo em que nós estejamos, tentando absorver no sentido intelectual essas questões, de nada adianta. Então, pense um pouquinho em vocês trazerem para vocês essa sensação de aprendizado próprio. Porque os professores também hoje em dia, porque a gurizada hoje não quer mais nada com nada. É mentira! A gurizada quer tudo com tudo. O problema é que estão meio perdidos nesse lamaçal de informações que vem de tudo quanto é lado, informações inclusive poluídas por mentes que querem prejudicar mesmo o aprendizado da gurizada hoje para confundir essa civilização que está posta aí. Então, cuidado com essas questões. Quando estou falando isso para vocês, não é no sentido de dizer ou de ofender alguém, dizer ninguém. Claro que vocês querem tudo com tudo. Esse processo de ensino que nós temos hoje que está meio confuso. Essa coisa ainda meio arcaica de repassar conhecimento e cobrar conhecimento. Temos que melhorar esse ambiente de, por exemplo, estarmos fazendo o que nós estamos fazendo aqui hoje. Podemos conversar sobre questões que não são comuns dentro da sala de aula. Então,
Nós temos que pensar nessas novas condições de vida da sociedade humana. É diferente o tempo que vocês estão vivendo e o tempo que eu vivi. Cara, quando me formei em engenharia mecânica em Florianópolis, era a maior farra a questão do emprego, por exemplo. Nós terminávamos o curso, eu não estou mentindo, era a realidade. Nós sentávamos, como vocês estão sentando aqui, uma turma de 30 ou 25 formandos da área de engenharia mecânica, e estava cheio de empresários, de não sei o que, desfilando aqui, pedindo, por favor, vai trabalhar comigo lá na minha empresa. O cara tá... Era verdade. Me lembro da minha turma, que nós estávamos lá, de repente, tinham lá gerentes da Volkswagen, que estava sendo implantada praticamente no Brasil. Pô, você vai trabalhar comigo, você tem isso. Tanto que até hoje eu tenho uns 2 ou 3 colegas da minha turma que trabalham na Alemanha hoje na Volkswagen. Outros foram fazer concurso da Petrobras, entre os quais eu fiz o concurso da Petrobras na época. Eu só não entrei na Petrobras, hoje eu daria zebra, né? Mas eu digo, só não entrei na Petrobras porque eu tinha que ficar 15 dias embarcados numa plataforma e 15 dias em casa, não era para o meu bico. Daí eu resolvi entrar na Universidade Federal de Santa Catarina como professor, para fazer mestrado, para fazer pós-graduação, etc., com um salário 1/4 do que era o salário, por exemplo, do engenheiro que é para a Petrobras. Mas são questões de opção de vida. Hoje eu não tenho dúvida nenhuma que eu não me arrependo nem um pouco, até porque hoje as condições do professor universitário melhoraram muito, sem dúvida nenhuma. Para vocês terem uma ideia, quando eu entrei como professor universitário, um professor universitário em final de carreira não ganhava mais do que $500. $500 hoje dá o quê? R$2.500. Hoje, um professor desse de final de carreira, que é o meu caso, infelizmente, é de final de carreira, quando você está ficando velho, você ganha na base de uns, talvez uns $4.500, que é uma grana do cacete. Alguns podem achar que não. Porque o pessoal hoje em dia pensa muito mais, porque não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. É que povo, é que a civilização ficou muito alucinada. Todo mundo quer ter muito e outros não ter nada. Esse é um dos problemas que também nós temos que resolver. Por mais que vocês digam, não tenho nada a ver com isso, eu quero me formar, pegar meu emprego e o resto que se exploda. Cuidado que isso é um tiro no pé. Talvez esse seja o grande problema que nós estejamos vivendo hoje na sociedade contemporânea, né? Por favor. E daí eu falo para vocês o que eu hoje chamo dentro dos nossos estudos, o que eu digo que é uma equação civilizatória que nós temos que resolver, independente de sermos estudantes, de sermos professores ou de sermos apenas cidadão. E é essa metáfora mais ou menos o que eu utilizo. É uma metáfora que busca trazer para a responsabilidade da educação a identificação das variáveis contemporâneas que interferem e direcionam o comportamento da civilização humana. Claro que não tem nada a ver com uma equação matemática rígida da sua solução. O que eu estou falando aqui é uma metáfora, onde eu tenho uma igualdade e num lado da equação, por mais piegas que possa parecer, está a felicidade humana. E no outro lado da equação estão essas variáveis que podem interferir nessa felicidade humana. É simples a equação, óbvio que a solução é complicada. Quais são essas variáveis contemporâneas? Esse é um dos objetivos hoje da nossa educação e principalmente da civilização contemporânea. O que nós temos que resolver para chegar nessa coisa que parece tão fácil? Por que uns têm tanto e por que outros não têm nada? Porque a meritocracia, aquele conseguiu porque o cara é bom e outro não conseguiu porque o cara é ruim. Não é uma verdade. São essas questões que nós temos que discutir e volto a insistir, independente da nossa área de atuação como profissionais futuros. Então, quais seriam essas variáveis contemporâneas hoje? Ecologia, a economia, a ética, a técnica, e por aí vai, são conjuminações de variáveis que têm que nos levar para esse objetivo, porque as pessoas hoje confundem muito desenvolvimento tecnológico com desenvolvimento humano. Isso é um erro crasso, que nós temos que assustar. Não tem sentido desenvolvimento tecnológico sem desenvolvimento humano. Já teria sentido o desenvolvimento humano se nós não tivéssemos desenvolvimento tecnológico, mas um permeia o outro. Então são essas questões que nós precisamos discutir para que essa equação seja resolvida. E para nós resolvermos essa equação, para nós buscarmos o entendimento dessas variáveis, nós não vamos achar só o tempo inteiro falando bobagem por aí. Nós precisamos começar a estudar. Estudar significa conhecer o mundo em que nós vivemos. E aí eu digo para vocês o seguinte, isso é definidor, inclusive, para as profissões futuras.
Nós vamos precisar de gente pensante. Quem tem memória é computador, nós temos raciocínio. E se nós não desenvolvermos essa questão de identificar problemas, os problemas serão cada vez mais cruciais, serão cada vez mais insolúveis, pelo fato de que, queiram vocês ou não, e isso nós vamos discutir muito rapidamente daqui a pouco, a máquina está posta aí. Então não adianta esse fetiche nosso de dizer, inteligência artificial, agora, está tudo... Ô meu, e os nossos empregos? E a nossa parcela de contribuição para fazer essa máquina funcionar. É muito fácil chegar de não, vamos reduzir a população mundial, vamos começar... Não é assim que a coisa funciona. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar máquina só para substituir os trabalhos perigosos, etc. Não, perfeito, veja, vocês não estão vendo aqui um antitecnologista, muito pelo contrário. Estão vendo aqui um tarado por tecnologia, eu sou alucinado por tecnologia. Para mim, para você, para aquele cara que agora a água está entrando na sua casa, etc, etc. Senão não tem jeito, cara. Não pense que nós vamos conseguir segurar essa... Veja, não estou falando isso por ser politicamente correto, não, estou falando isso por uma questão de sobrevivência. Nós não vamos conseguir segurar essa avalanche de desigualdade social, porque isso é uma questão natural daquela equação civilizatória que eu estou falando para vocês. Ninguém pode chegar na felicidade humana enquanto muitos têm pouco e poucos têm muito. Se vocês são prestadores de atenção em muitas coisas que vocês veem nas redes sociais, vocês devem ter acompanhado noticiários, por exemplo, dessa última reunião de Davos, onde se reúnem lá os 20 países, entre aspas, mais poderosos do mundo por causa da questão de grana. Tem um fato que é absolutamente, não dá para entender, 26 pessoas físicas dominam mais do que 70% da riqueza mundial. Mas que civilização é essa? Muitos vão dizer, não, mas os caras têm mérito, vieram construídos, será? Claro que tem méritos, só que me parece uma coisa completamente desproporcional que um planeta, um volume de controle que tem 100 de riqueza, 70 esteja na mão de 26 pessoas físicas. Então são essas questões que eu estou querendo discutir com vocês, e por isso que eu não estou muito preocupado com o fato da parte técnica. Agora que, insisto de novo, ela é indispensável para que você consiga trabalhar com essas outras variáveis. Não tem sentido, por exemplo, um cara que trabalha com computação só pensar nas questões sociais sem ter a ligação com a parte técnica da sua formulação dentro da sua profissão. É disso que eu estou falando para vocês. Eu, por exemplo, sou engenheiro mecânico. Vocês não acham que eu não sou apaixonado por tecnologia, por máquinas, etc, etc. Eu continuo dando lá minhas aulas de mecânica dos fluidos, transferência de calor, etc, etc. E cada vez eu gosto mais de fazer isso, porque eu estou vendo uma ligação intestina com essas questões que são fulcrais na nossa formação como cidadãos, acima de tudo. Faz favor. Então, alguns embates definidores desse processo civilizatório, e que por mais que a gente não queira comentar, nós temos que comentar. Porque muitos, inclusive colegas meus, professores, dizem, não, mas nós não podemos falar sobre essas coisas, porque senão os meninos vão se desmotivar. Eu não sou avestruz, eu não vou colocar a cabeça no buraco achando que alguma solução mágica vai sair por aí. Então essas questões têm que ser discutidas, sim, se não dentro da sala de aula, por vocês, entre vocês. Isso é uma das variáveis mais preocupantes que nós temos nessa equação civilizatória. Por mais que alguém defenda, e eu também não sei se não é correto que se defenda, que a geração de emprego vai ser cada vez mais sofisticada e, portanto, as pessoas vão continuar tendo um local para trabalhar no mercado de trabalho, eu tenho minhas dúvidas. Né? Eu já vivi isso na pele, por causa da minha idade, em função do que eu tenho visto no processo, por exemplo, dos bancos, que são talvez as instituições que mais têm lucro nesse mundo atual. O que aconteceu com os bancos? Você quase não tem mais pessoas trabalhando lá. De 1980 para cá, foram mais do que 400 mil postos de trabalho aqui no Brasil que se fecharam por causa das máquinas dos bancos. Ninguém vai dizer que não é a coisa mais confortável do mundo. Vou lá, enfio um cartão magnético, me sai dinheiro, põe no bolso, você nem vê o cara que está lá trabalhando. Maravilha, maravilha. Sem dúvida que essas evoluções têm que acontecer. Mas dentro desse desemprego e evolução tecnológica, paralelamente a isso, nós temos que repensar como é que nós vamos fazer essa imediata colocação de homem e máquina no mesmo processo de produzir produtos. E, aliás, para que produzir tanto produto?
Veja, estou fazendo provocações aqui, não estou dizendo que são minhas posições ideológicas. Será que é necessário essa civilização ter tanto fetiche por se desenvolver tecnológica? Veja esse telefone que eu te fazia beber e hoje faz bibi, vou comprar outro. E vai descartando as coisas como se fossem consumir. Veja, daí alguém me diz, mas se nós não consumirmos e não produzirmos, não geramos emprego. Então é uma equação extremamente complexa, realmente. Só que nós temos que começar a pensar nessa equação sem estarmos feitos zumbis, achando e pensando o que vai nos acontecer daqui a 5 anos. E quando estou falando disso, não estou falando como era na nossa época ou antes da nossa época, que as coisas aconteciam de 50 em 50 anos e que da Revolução Industrial 1 para a Revolução Industrial 2 houve vários aspectos que foram trabalhados em 50, 100 anos e que hoje a modificação é, se não diária, é no mínimo anual. O que eu estou falando para vocês aqui hoje pode estar completamente defasado com o que vai acontecer daqui a um ano. Então nós temos que nos prevenir em relação a isso. Veja, eu estou aqui olhando para vocês, alguns assim, meio como que saco estar ouvindo esse tipo de coisa. Eu estou acostumado com isso, porque é complicado você falar em questões que geralmente te tiram da zona de conforto, ou da zona de desconforto que você nem sabe que está. Né? Aquela coisa de estar sendo levado por um motivo que foi imposto por alguém, como, por exemplo, o nosso próprio sistema de ensino. Né? Será que ainda é correto a gente ficar só o tempo inteiro repassando conteúdo para os alunos? Ou será que nós temos que começar a discutir problemas em cima de tentar resolvê-los ou prever o que nós vamos fazer daqui a pouco? Bom, outra questão. Essa confusão que tem, eu já falei muito superficialmente, sobre evolução tecnológica e evolução social. Não é a mesma coisa. Por mais paradoxal que possa parecer, o homem está cada vez mais sofisticado nas suas questões tecnológicas e a sociedade está cada vez mais desigual. Alguns vão dizer, paciência, efeitos colaterais, os que não conseguirem que se ferem, para não dizer outra coisa. Não é assim, isso não tira no pé. Enquanto nós não tivermos essa ideia de desenvolvermos a tecnologia, de desenvolvermos a sociedade para que todos tenham, no mínimo, um pouco mais de igualdade, vou falar para vocês sobre algumas leituras depois, obviamente, muito rápido, que estão tratando dessas questões e hoje são definidoras em certos problemas lá no mundo desenvolvido, que nos olha como se nós fôssemos absolutamente descartáveis, por mais que a gente diga que não. Veja, o paradoxo fantástico que nós temos hoje, exatamente com esse crescimento da pirâmide. A pirâmide na base cada vez maior e lá em cima cada vez mais pontudo. Aquele dado que eu falei sobre aquelas pessoas que dominam tanto dinheiro, né? Não tira no pé, gente. Eu não estou querendo dizer que não vai existir essa desigualdade, mas nós temos que procurar desenvolver cada vez mais recursos para que isso diminua. Vocês não pensem que a violência que tem por aí é porque tem pessoas más e pessoas boas. Não é só isso. Existem situações postas em que nós temos o problema principal dessa desigualdade social. Então, nós, por mais que nós queiramos só dizer, eu vou me preocupar com o técnico, não tem nada a ver com isso, não existe esse discernimento, essa dilaceração de conhecimentos, onde eu penso no social e você pensa no técnico. Balela isso, não existe. Então, são essas questões que vocês estão vendo todo dia na televisão, mas procuram dizer, está longe, não tem nada a ver com isso. O que vocês acham que é o problema, por exemplo, da imigração na Europa? Que talvez seja um dos problemas mais cruciais que o mundo contemporâneo vive, e a gente assiste como se fosse novela na televisão. Aquele pessoal chegando no navio na África, vindo da África, e morrendo em naufrágios em função de poucas qualidades de vida que eles têm. E uns dizem, não, tem que fazer muro porque esses caras não podem entrar aqui. Gente, que civilização é essa? Até quando que o pessoal acha que vai segurar que os africanos, nós aqui da Sul América, etc., vão ficar olhando lá para cima e dizer, que legal, olha como eles vivem felizes, estão gozando bem, né? Estão vivendo feitos uns nababos, com baita tecnologia, olha que sociedade, olha que cultura. E esse pessoal se ferrando. Que coisa fácil, né? Primeiro foram lá, dilaceraram a África, como estão fazendo agora com a América do Sul, e em princípio o Brasil, né? Sugaram todas as riquezas que haviam, se desenvolveram maravilhosamente e ainda olham para nós e dizem, os babacas lá, ficaram lá olhando para nós e aplaudindo. Eu estou sendo contundente nisso que eu estou dizendo para vocês, porque nós temos que abrir os olhos para isso. O mundo está vivendo, por exemplo, racionalidade em termos principalmente de insumos energéticos.
Nós sem comida não vivemos. O mundo sem energia vai para o saco. E existe uma coisa hoje determinada que se fala em petróleo, que é a grande corrida de todo mundo. Por mais que as pessoas digam, nós estamos com energia lá, eólica, energia solar, e por aí vai, não sei o quê. Não que nós não temos que desenvolver isso, claro que temos. Só que isso é insuficiente para uma matriz energética que nós temos no mundo contemporâneo. E nós estamos vendo isso nas escolas, é a mesma coisa de eu não me preocupar com a minha alimentação. Ou vocês acham, por exemplo, que esses problemas políticos que existem pelo mundo afora é só por uma questão de que nós estamos pensando na democracia, nós estamos pensando naquele povo, etc. Ou vocês acham que a Venezuela tem todos esses problemas porque se eles vivessem em cima de alfafa, vocês acham que teria essa preocupação da Rússia, da China, dos Estados Unidos com a Venezuela? É a maior quantidade de petróleo que existe no mundo está no subsolo da Venezuela. Então são dessas questões que eu também tenho que falar para vocês, que não adianta a gente só ficar falando de evolução tecnológica sem falar em evolução social. E a gente ainda fica admirado, né? De repente vê um cara lá dizendo, não, porque vamos criar um muro aqui, os mexicanos não entram aqui mais nem a pau. Como se esse mundo fosse algo dividido em função de uma loucura que alguns foram privilegiados e outros não. Então são dessas questões que eu estou querendo falar com vocês, que são absolutamente indissolúveis da questão técnica e da questão social. Outra, lucratividade e bem-estar humano. Nós vamos ter que começar a pensar nisso. Esse consumo desenfreado que nós temos, nós vamos ter que parar para organizar esse processo civilizatório. Ou vocês acham que nós vamos continuar construindo automóveis, construindo equipamentos, etc., etc., e vamos ter, como é que eu posso dizer, matéria-prima para isso o tempo inteiro, sem problema algum. Então, são algumas provocações que eu estou fazendo para vocês aqui, e que eu sei que vocês muitos deveriam estar dizendo, não quero saber disso ainda, não tenho tempo para isso. Cuidado, não precisa ficar feito desesperado para dizer, não, meu Deus, vai tudo. Absolutamente o contrário. Se eu não fosse um otimista em relação a essas questões futuras, eu não estaria aqui provocando-os a pensar nisso. Tem uma coisa na medicina muito correta, né? Dizem sempre o seguinte, se preocupe mais com a questão preventiva do que com a questão corretiva. Porque a hora que você for corrigir, e que você tenha que corrigir alguma coisa, é porque essa coisa está estragada. E a hora que essa coisa estraga, é complicado de arrumar. Por favor. Então, algumas variáveis-chave do processo civilizatório que eu coloco aqui, né? Inteligência artificial, internet das coisas, impressora 3D, a fábrica escura e outros inúmeros aparatos que concorrem com a empregabilidade dos humanos, adaptar ou extinguir. É disso que eu estou falando com vocês. Ou vocês acham que eu não acho a inteligência artificial algo absolutamente fantástico? Ou vocês acham que eu acho que a impressora 3D é um atraso de vida porque vai tirar o emprego das pessoas? Absolutamente não. E por isso que eu vou falar para vocês daqui a pouco sobre alguns autores, inclusive eu. Eu vou sortear 2 livros para vocês, meus aí, que eu já falei com o Fábio, que daí alguns não vocês vão ler. Espero que leiam. Porque for sorteado e não ler, o capeta vai pegar no pé depois de nós. Hein? Bom, capeta, fiquem com medo disso, é só brincadeira. O capeta não existe. Quer dizer, até nem sei mais se não existe, mas em todos os casos, vamos lá. O que eu quero dizer para vocês, então? Alguém de vocês já ouviu falar na fábrica escura? Não. De chocolate, você vai ver de chocolate também, vai ficar mais escuro ainda. Quando acaba a luz. Também. Mas se acabar a luz, ela não funciona mais. A fábrica escura é um conceito que nos assusta. Agora, voltando à realidade aqui. O que é uma fábrica escura? É como se fosse uma caixa preta. O que é uma caixa preta? Uma caixa preta, o conceito de caixa preta, inclusive quando vocês ouvem, acharam a caixa preta do avião, etc. É uma caixa onde entram dados e saem dados diferenciados. A gente nem sabe o que acontece lá dentro. É mais ou menos como funciona uma fábrica escura que já tem milhares na China, na Europa, etc., etc., que ela funciona da seguinte forma. É uma caixa sem luz, inclusive, lá dentro, onde entra a matéria-prima aqui e sai o produto aqui. E tem 3 ou 4 engenheiros à distância, inclusive controlando os softwares. Muitas fábricas dessas que tinham 1.200, 2.000, 3.000 trabalhadores, eles foram embora. Eu, todo mundo diz, mas que maravilha, pelo menos não tem mais erro de produção, sai tudo bonitinho.
e não fica esse pessoal aí que inclusive pode fazer greve, né? E nós continuamos produzindo a todo pau. Interessante, claro que é um processo técnico fantástico. Mas nós estamos produzindo para quem? Quem que vai comprar esses produtos daqui a pouco se as pessoas não têm mais como trabalhar? Então é sobre essas questões, eu trouxe esse exemplo talvez dramático para mostrar para vocês o seguinte: nós temos que começar a pensar isso. Tudo bem, se aquelas 3.000 pessoas que não trabalham mais fossem empregados em trabalhos mais soft, né, onde de repente os caras poderiam viver muito melhor que se até e tivessem salários para que pudessem comprar, inclusive, os produtos daquela fábrica escura, que equação maravilhosa e bem resolvida. O problema é que isso não acontece. Cada vez as hordas de pessoas no morro, no subúrbio, aumentam mais. E com isso a violência também aumenta mais. E nós achamos daí, de novo, iludidos por essa imprensa e por esses discursos que tem por aí, que a violência é só uma questão de polícia. Não é. É uma questão de oportunidade. E por mais que a gente queira dizer, não devo discutir isso. Se nós não discutirmos isso aqui, vamos discutir aonde? Essas questões é que nós temos que resgatar. E veja, não é uma questão de discussão política partidária. É uma discussão política, sim, mas uma política ideológica e epistemológica. Ideológica no sentido, de novo, volto a insistir, nem de esquerda nem de direita. É uma ideologia de vida. Nós temos que repensar exatamente na nossa sobrevivência em função de termos uma harmonia para que a gente possa viver. Então, essas variáveis aí que eu dei como exemplo, né? Eu falei ali em inúmeros outros aparatos que concorrem com a empregabilidade dos humanos. Eu não estou querendo dizer que a gente volta àquela época da Revolução Ludista. Para quem não sabe, na época dos teares, quando começaram a surgir os teares, houve o que se chamou de revolta ludista, onde se destruiu todos os teares porque os caras disseram, pô, nós estamos perdendo emprego para os teares. Não foi essa a solução. Obviamente não foi essa a solução. E a solução, sim, foi a convergência de você aumentar a produtividade em cima dos teares e, em compensação, aumentar a possibilidade de empregos para aqueles que trabalhavam nos teares para poder adquirir, inclusive, os tecidos ali fabricados. Hoje nós não estamos muito diferentes, só que a exasperação está muito mais aguçada. Todo mundo está absolutamente fetichizado pela questão tecnológica, porque ela é realmente sedutora. Como você vê esses aparatos, você pega um telefone, você está ligado ao mundo. E está desligado de você, mas você está ligado ao mundo. E você começa a se desligar de você porque você não tem mais tesão, inclusive, para trabalhar com as suas coisas internas. Tem tudo isso envolvido nisso. Então, aliás, tem um livro que eu gostaria de recomendar para vocês, eu nem coloquei aqui nas minhas transparências, mas eu prometo que depois eu posso passar até para vocês darem uma olhada, que chama Ai-Jin. Não tem muito a ver o nome também. É exatamente uma pesquisa que uma psicóloga americana fez com 11 milhões de jovens nascidos a partir de 1997. Muitos de vocês estão nessa situação. Eu já estava quase avô nessa idade. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: leiam esse livro para vocês verem como as características desses jovens modificou em função exatamente da exasperação em cima das questões eminentemente tecnológicas. Por favor. Para quem devemos falar sobre isso? Para todas as pessoas. E olha, fui bem veemente aqui para alguém não vir aqui e dizer, lá vem um discurso político, partido. Absolutamente não. É óbvio que cada um tem suas ideologias. Agora nós temos que ter um cuidado com isso que eu estou dizendo ali, para todas as pessoas, sejam de esquerda ou de direita, e que vislumbre adotar uma ideologia a favor da vida. Quando eu coloco entre parênteses ali, essa definição do que seja de direita ou de esquerda é muito complicado você ter, né? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós temos que pensar numa ideologia de vida, sob pena de irmos todos para o saco abraçados. Não adianta você ficar dizendo, não, isso não é comigo, isso não é comigo. Vai chegar uma hora que a água está por aqui, daí nós vamos ter que... Nada melhor que nessa época nós começarmos a entender os problemas, principalmente. Não estou dizendo para nós sairmos aí todos feitos São Francisco de Assis para resolver o problema. Agora tudo é... Não, absolutamente, eu não sou nem um pouquinho ingênuo de achar que a coisa funciona assim. Agora, também não sou ingênuo de achar que as coisas possam ser resolvidas sem nós identificarmos o problema. E para nós identificarmos o problema, vocês sabem que isso acontece em física e matemática, em qualquer situação que vocês forem trabalhar com um modelo matemático, por exemplo, vocês têm que identificar as variáveis para poder resolver o problema. A mesma coisa
É o que eu estou dizendo aqui com o que eu chamo de equação civilizatória. Por favor. Questões-chave a serem atacadas nesse processo civilizatório. Eu vou falar algumas questões que, pelo menos, a gente deve pensar. Quebrar o paradigma de uma sociedade desigual calcada na avidez e no lucro. Enquanto a gente só pensar em lucro e cada vez você acumular mais riquezas, não sei para quê, nós não vamos resolver essa equação. São provocações que eu estou colocando. A inexorabilidade da finitude do planeta Terra. A continuar dessa forma, vai acabar. Vocês sabem que a nossa curva do petróleo, tem um livro chamado Caos, o Colapso de Tudo, vou falar para vocês já. A nossa curva do máximo de consumo e oferta de petróleo foi em 2000, no ano 2000. Até o ano 2040, nós vamos consumir a última gota de petróleo. Isso eu estou dizendo isso, são dados que depois eu vou falar para vocês onde saiu. Agora, isso não implica que o petróleo só vai acabar na hora que eu pegar a última gota e dizer, acabou. É que nem o corpo humano. O corpo humano é formado por 90% de água. Mas se você chegar a perder 15% dessa água, você já começa a combater. Não é diferente com a matriz energética, gente. É disso que eu estou falando. Não adianta a gente ir indo. Daqui a pouco você vai chegar num posto de gasolina, não vai demorar muito isso. Você vai chegar lá, vai estar litro de gasolina, R$12. Litro de gasolina, R$20. E não adianta choramingar, não vai ter o que fazer. Não é governo X ou governo Y. Talvez o governo X seja um pouco mais prejudicial para nós em relação a isso, porque está entregando tudo. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, em termos mundiais, em termos de sociedade humana, nós vamos chegar daqui a pouquinho, onde esses 15% da água do corpo equivale aos 15% do petróleo que já acabou. E sem saber que o petróleo não é só para combustível. Se sabe melhor do que isso. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, porque não dá tempo. Então, o que eu quero que fique marcado na cabeça de vocês é isso aí, ó. A inexorabilidade da finitude do planeta Terra. Eu sempre gosto de dar um exemplo meio chulo, até meio fedorento, mas esses tempos, várias vezes que eu vou a São Paulo, a dar alguma palestra, lá a gente pega o avião em Congonhas e passa pelo Rio Tietê, ali pelo Rio Pinheiro. É merda pura, passando no meio de São Paulo, e as pessoas estão simplesmente olhando para ver o que vão fazer. Não precisa ir longe, aqui na faculdade, na Universidade de Santa Catarina, nós temos a parte da área tecnológica, da área humana, dividida por um córrego. É merda pura. Dentro de uma universidade, todo mundo, o problema ecológico, e lá vem teorias e teorias, e a merda continua a passar ali, e as pessoas a olhar. É disso, gente, que eu estou falando para vocês. Vamos cair na realidade, vamos começar a trabalhar em cima disso. Isso. Outra coisa, equacionar a escandalosa desigualdade social humana. Por mais que vocês sejam refratários a esse tipo de discussão, daí eu vejo hoje que um problema que a humanidade sofre como esse, pensa-se em alguns campos aí no Conentes, é onde de tirar sociologia, filosofia das escolas, porque isso não serve para... Bom, sem comentário, né? Segue ali, por favor. Ponto fulcral do que eu quero com tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Não confundir desenvolvimento tecnológico com desenvolvimento humano. Foi o que foi rastreando tudo que eu quis falar para vocês até agora. Por favor, para passar. Atitudes a serem tomadas. Então não adianta eu ficar aqui só falando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quais as atitudes que eu, humildemente, acho plausível que vocês agora, na qualidade de meninos e meninas jovens, e que, por favor, pessoal, depois vocês conversam, porque vocês já trocaram um pneu com alguém cozinhando atrás? É a mesma coisa vocês estarem aqui na frente falando e o pessoal, tudo bem, pode estar discutindo, inclusive o que a gente está falando, mas só para a gente terminar isso, para depois fazer um pequeno debate, para vocês verem a dificuldade que nós temos de ficar 40 minutos pensando, refletindo. A gente não aguenta, a gente está já pegando os telefoninhos para ver qual é que é a novidade, etc. Esse tipo de situação, gente, que a gente tem que estudar. Aprendizado não é uma coisa fácil. Tem que ter um pouco de dedicação. Não é esforço, só constatação, tá? Então, atitudes a serem tomadas. Incentivo à leitura crítica de vários pensadores contemporâneos que trazem os problemas civilizatórios sobre os mais diferentes âmbitos. Ninguém vai aprender
sem formar massa crítica no cérebro. Não adianta vocês quererem, eu estudo que nem... Tem que ler um pouco mais e começar a refletir por si mesmo. E aí por favor, eu vou falar de alguns livros para vocês rapidamente. Eu vou deixar essa transparência aí depois com o Fábio, quem quiser pegar essas dicas de livros, tá vendo? Olha só, se vocês lerem esses 5 livros aí durante o curso de vocês, eu garanto que vocês não vão sair da mesma pessoa. Dentre os quais eu coloco lá, A Quarta Revolução Industrial. Eu não vou dizer o que é o livro inteiro, porque eu nem me daria tempo aqui, mas esse é A Quarta Revolução Industrial, escrito por um engenheiro mecânico, que, aliás, é quem organiza aquela reunião dos 20 países mais poderosos do mundo em Davos, chamado Schwab, um senhor engenheiro mecânico novinho, por sinal, 92 anos ele tem. Vocês imaginem o que esse cara pode emprestar ou doar de experiência na vida. Ele está falando sobre essa tal Revolução 4.0, ou a Quarta Revolução Industrial, como ele chama. Eu digo para vocês, se vocês lerem esse livro, é um livro, tem lá 200 páginas. Vale 200 páginas, cara que chega, meu Deus do céu, 16 séculos para ver. Gente, voltem a ter o costume de ler, vocês vão ver o tesão que isso é. A hora que você começa a brigar com o livro, você vai dizer, esse autor aqui é louco. Eu vou falar tudo diferente. Isso que é construir conhecimento. É duvidar, é perguntar, é dizer, ei, para, não é assim. Aí eu estou cego, e você vai aprendendo, você vai se tornando um cara produtivo, etc, etc. Esse livro aí, então, nos conta mais ou menos o que é essa tal da Revolução Industrial 4.0. Se vocês, por acaso, eu prometo isso para vocês, não gosto de fazer muito isso, mas eu tenho esses livros tudo em PDF. Se vocês entrarem naquele site ali que eu vou mostrar para vocês, daquele grupo lá, um NEPET, e me escreverem, dizendo, mas eu gostaria de ler aquele livro, eu mando em PDF para vocês. Isso é pirataria, mas paciência, esses caras já ganharam dinheiro demais comigo. Eles, eu não. Vamos lá. Opa, não, falta. Outro livro, O Inevitável, do Kevin Kelly. Cara, esse livro você começa a ler, você não quer parar, mostrando mais ou menos o que são coisas que estão acontecendo e que são inevitáveis que aconteçam e que nós temos que nos adaptar a esse tipo de situação. Kevin Kelly é um baita um autor, tanto que eu trago outro livro dele como recomendado, que se chama Para Onde Nos Leva a Tecnologia. Outro livro, do mesmo primeiro autor, que se chama Aplicando a Quarta Revolução Industrial. Ele escreveu aquele livro em 2016, todo mundo disse, é muito fácil de falar o que se deve ser feito. Daí, em 2017, ele escreveu outro livro chamado Aplicando a Quarta Revolução Industrial, que é o dobro do primeiro, onde ele começa a mostrar coisas que podem ser feitas para que aquilo que ele falou no primeiro livro possa ser resolvido. Eu insisto em dizer, isso serve principalmente para os professores que me ouvem também, que talvez a leitura de um livro valha mais do que um curso inteiro de alguma disciplina. Claro que não da nossa, que a nossa é mais importante sempre, né? Você que geralmente corre na mas a minha disciplina, essa tem que ser aquela. As outras, tudo bem, se der para tratar, né? Mas geralmente é assim que acontece, né? Fazendo alguma troça aqui, né? Outro livro lá, do Harari, 21 lições para o século XXI. Alguém conhece esse autor aí? Alguém já ouviu falar desse autor? O que você leu dele? Ou que conhece dele? Né? Eu conheço o Sapiens. Perfeito. Outros 2 livros maravilhosos. Esse cara é um gênio da situação contemporânea. Esse cara é um historiador, ele é israelense, ele se formou em Oxford, e ele escreveu o primeiro livro dele chamado Sapiens, que é um livro imperdível e delicioso de ser lido. Depois ele escreveu um chamado Homo Deus. Vocês nunca ouviram falar desse livro Homo Deus? Vende até em açougue, cara. Um dos livros, o livro que mais vendeu no ano 2017 foi esse Sapiens, Homo Deus, que é absolutamente imperdível, tratando de todos esses assuntos que eu estou tentando trabalhar com vocês, obviamente com muito mais profundidade. Eu estou falando Homo Deus, e daí depois, já em 2018, o cara é uma máquina de produzir textos, ele escreveu isso aí, 21 lições para o século XXI. Ele pega 21 questões que nós temos que começar a pensar para trabalhar essas questões que nós estamos falando aqui. Depois tem um lá um pouquinho mais humilde, que é técnico de humano, que é de minha autoria, obviamente incomparável com os outros, né? Não
para cima, mais para baixo, que é esse aí que eu vou sortear 2 livros depois para vocês, e que quem for sorteado me promete que vai ler, né? Senão o capeta pega, né? Mas que ele traz, o que é aquele livro que eu falo ali de técnica do humano, que é esse aqui, ó, esse livro aqui, ó, ele traz muitas citações de crônicas que eu fiz sobre essas questões, e muitas citações de livros que trazem essas preocupações que nós temos aqui. Passa, por favor. Outro livro que é bastante novo, né? Utopia para Realistas, Como Construir um Mundo Melhor. Esse livro é de 2018, é de um holandês chamado Brinkman, que ele está falando dessas nossas questões aqui, e por isso que ele chama de Utopia para Realistas, porque ele acha que muitas coisas podem ser resolvidas, mesmo que a gente ache que é utopia, né? Daí tem outro ali que eu falei também, Kevin Kelly, Para Onde Nos Leva a Tecnologia. Tem outro de minha autoria lá também, Ciência, Tecnologia, Sociedade e o Contexto da Educação Tecnológica, que é esse livro aqui, onde eu mais ou menos escrevo o que eu pensaria que poderia ser um curso de engenharia com esses tipos de abordagem. Em suma, são alguns livros que, se vocês, desses todos aí, lerem 2, com exceção dos meus, obviamente, vocês podem ter certeza, eu recomendaria prioritariamente para vocês lerem esse ali, Utopia para Realistas, que é um livro belíssimo. Esse é um best-seller hoje no mundo, porque esse cara está defendendo a lógica de que toda pessoa teria que ter uma renda mínima para que esse mundo fosse diferente. É um holandês, o cara é um historiador também, né? E que traz um estudo, além do livro ser uma delícia para ler, a gente traz bastante conteúdo para a gente. E outro, além desse, que eu recomendaria para ler, volta ali, se vocês fossem ler só 2, mas vocês poderiam ler mais, é aquele do Harari, 21 lições para o século XXI. Daí você não falou que eu amo Deus imperdível também, sabe? Imperdível também. O problema é o seguinte, eu sei que vocês, para ler o livro já é uma coisa complicada, né? Aliás, para ler um artigo com mais do que 16 parágrafos já é uma verdadeira epopeia. Agora, põe na cabeça de vocês o seguinte, sem leitura, vocês vão sair muito rasteiros de qualquer curso que vocês façam. Não sei o que os professores de vocês dizem também, não estou nem preocupado com o que eles dizem. Eu estou dizendo aqui, dentro dos meus paradigmas, do que é o aprendizado. Sem leitura, não acontece construção de conhecimento. Isso serve para os professores também. Não me venham, não, mas eu tenho aqui uma disciplina X, eu não posso perder tempo com outras coisas. Bobagem. Ok? Faz favor. Então, atitudes a serem tomadas. Alfabetizar científica e tecnologicamente todas as pessoas. Como é que se faz isso? Lendo esses tipos de leituras. Conhecer as variáveis contemporâneas que influenciam o comportamento e o processo civilizatório atual. Sair da concepção curricular fechada em busca de uma educação mais criativa e libertadora. Porque todo mundo quer, olha, hoje em dia a educação tem que ser mais criativa, tem que ser mais coletiva, e nós continuamos com aquela educação modorrenta, onde cada um se vira por si, para tentar pegar um diploma e o resto não interessa. Cuidado com esse tipo de comportamento, independente do que os seus professores possam dizer em relação a isso. Vocês querem ter criatividade, liberdade de pensamento e conteúdo para desenvolver o intelecto de vocês? Exatamente. Leiam. E quando não tiver o que fazer, aproveite para ler um pouquinho. Podem ter certeza que a vida de vocês muda. Tenham absoluta convicção. Por favor. Ainda, quase terminando já, né? Procurar compreender o processo civilizatório que arrasta consigo a engenharia digital, a revolução 4.0, a inteligência artificial e todas as outras variáveis contemporâneas. Sobre a revolução 4.0, inteligência artificial e paralelos, o livro do Harari é perfeito. Ele é maravilhoso para o nosso entendimento em relação a isso. Depois, estabelecer prioridades efetivas em estudos fortemente calcados nas questões contemporâneas, técnicas e humanas em todas as áreas do conhecimento. E, finalmente, por favor, pode passar para mim ali? Então, veja, para encerrar o que eu estou falando aqui, eu vou fazer uma provocação
de colocar em destaque, obviamente, sem ordem de prioridades, 6 variáveis contemporâneas que obrigatoriamente têm que ser tratadas, não é amanhã, é ontem. E elas estão ali. A questão energética, a mobilidade humana, a desigualdade social, a contaminação ambiental, a ideologia de vida e o consumo exacerbado. Enquanto nós não resolvermos esse tipo de questão, o planeta Terra corre perigo. E principalmente, eu chamo a atenção, talvez porque eu seja engenheiro e trabalho na área térmica, a questão energética. Nós estamos pensando muito pouco nisso, mas não é a escola X ou a escola Y. A civilização está pensando muito pouco nisso. Mas tem hoje instalações de energia eólica, tem instalações de energia solar, etc, etc. Existe um autor inglês hoje, um senhor também, já de 90 e poucos anos, chamado Vadelux, não sei se alguém de vocês já leu alguma coisa sobre o processo Gaia, em que ele diz que o planeta Terra é um ente vivo, que se a gente não cuidar disso, ele vai adoecer e vai morrer. Ele diz o seguinte: por mais louco que possa parecer, e a gente tem que ver isso com muito cuidado, a única chance que o mundo contemporâneo tem de sobreviver se chama energia nuclear. Mas como? É perigoso? Não. É perigoso. Tem o que chama lá, não sei o quê, tem triais, não sei o quê, tem Chernobyl, que nos mostraram os violentos perigos que isso... Vocês já pararam para pensar o que significa, por exemplo, uma usina térmica que nem tem aqui em Tubarão, no dia a dia do seu funcionamento? Por mais paradoxal que possa parecer, a energia nuclear ainda é a energia mais limpa que nós temos disponível. Que enquanto não der cagada lá no processo, ela é perfeita. Vocês sabem como é que funciona a energia nuclear? Perfeita não, né? Ela deixa... Ela deixa resíduos, pouco, mas deixa. Pouquíssimo comparado com o resto do processo de... Eu não estou querendo entrar nessa discussão aqui, eu estou recomendando para vocês lerem esses vários livros desse autor, que é reconhecido cientificamente no mundo todo, Vadelux, se eu não me engano, o nome do cara. Em suma, eu posso passar essa informação para vocês depois. Por que eu estou falando nessa questão, quando eu coloquei essas 6 variáveis ali? Porque o problema energético é o mais contundente que nós temos nesse mundo contemporâneo. Principalmente fundamentado numa questão de que a nossa matriz energética ainda é apaixonada pelo petróleo, por várias razões, né? É um combustível extremamente fácil de ser lidado, né? É caro, mas a gente sabe que ele está indo para o espaço, né? E para o espaço não, nós estamos queimando esse combustível em excesso e não se sabe que para a formação do petróleo é uma questão de fósseis. Nós vamos virar petróleo, mas daqui uns 3 milhões de anos. Acho que é meio tarde. Então são essas questões todas que a gente tem que discutir. Por favor. Mais uma. Com isso, então, pessoal, eu estou encerrando essa pequena parcela de contribuição para nós pensarmos nessas variáveis, e eu recomendaria que vocês anotassem aquele endereço lá. Ó. Se bem que isso aqui vai ficar cofado. www.nemep.ufsc.br. Esse é um grupo de estudos que nós temos, formado por vários professores, dentre os quais alguns professores aqui do IFSC, a professora Paula, a professora Fátima, etc., etc., onde nós estamos constantemente produzindo material didático e material de leitura para que as pessoas possam discutir um pouco mais. E mais, para quem quiser ler, entra naquele site que tem lá uma seção chamada Muita Leitura Sempre, que vocês vão ter no mínimo 100 livros resenhados, mostrando o porquê que é importante lê-los para ter esse tipo de informação. E mais, para quem estiver interessado realmente sobre isso, me escreve, que ali nesse repente tem o meu endereço de e-mail. Eu posso até responder, não posso até responder, mas eu respondo. Que eu procurarei mandar o livro em PDF, o livro que vocês solicitarem. Claro, que lá numa livraria também, tem um ou outro, né? Para que vocês possam ler. Dentre os quais, alguns dos que eu informei para vocês aqui. Muito obrigado, espero ter despertado, pelo menos em vocês, curiosidade sobre essas questões. Obrigado. Felipe André Leonhardt. Bom dia.
Continuando a nossa programação do 4º Congresso Catarinense de Ciências da Computação, promovido pelo Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul, com patrocínio financeiro da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa, Ciência e Tecnologia do Estado de Santa Catarina, temos nesta manhã a palestra do professor mestre Leandro Lofi, que agora está no doutorado, e o professor Leandro, que vai se auto-apresentar, é nosso egresso do curso de Ciências da Computação. Então, veja aonde estudar no Instituto pode nos levar à nossa carreira. Vamos passar a palavra ao Leandro. Fique à vontade, Leandro. Bom dia a todos. É uma gratidão estar aqui novamente, né? Depois de 2 anos formados aqui pelo Instituto, retornar à casa e ser convidado pelo pai, quase, Fábio Alexandrini. Antes de mais nada, todo mundo está me ouvindo? Tranquilo? Que bom. Então, espero que vocês tenham uma boa palestra, tá? Eu espero passar um pouco da experiência nossa lá em Florianópolis, no curso de mestrado e no curso agora de doutorado também, na área de ciência da computação. Antes de mais nada, então o nome do título seria da palestra os Paradigma Edge, Fog, Cloud Computing e aplicado em redes IoT, onde eu venho representando aí o Laboratório de Redes e Gerência lá da Universidade Federal de Santa Catarina e em conjunto aí do IFC. Então, aqui tem um sumáriozinho do que nós vamos falar sobre essa manhã aí. Antes de mais nada, vou me apresentar. Depois, vamos fazer uma rápida pausa para entender o que é a Internet das Coisas, ou Internet of Things. E aí, depois, passamos para alguns contextos onde a Internet das Coisas é aplicada, onde temos Cloud Computing, Fog Computing e Edge Computing. São 3 contextos, paradigmas, que estão atrelados diretamente com a computação e também a internet das coisas. Depois, é claro, vou fazer essa abordagem, a diferença entre os 3 paradigmas. Falando um pouco de conectividades lá em IoT, falando um pouco mais também dos protocolos existentes na internet das coisas. Aí vamos fazer eu ia fazer uma experiência prática, na verdade, porém deu tudo errado, e só vou explicar como que funciona essa experiência. E aí alguns exemplos de IoT com o Fog, Edge e também, claro, algumas com a Cloud Computing. E por último a dinâmica aí, ver se vocês entenderam bem mesmo o contexto, tá certo? Antes de mais nada, então, vamos falar sobre mim, né? Eu venho de Ituporanga, sou da terra da cebola, então sou formado aqui pelo Instituto Federal Catarinense, graduado aqui faz 2 anos e 1 mês, sou formado aqui, e trabalhei na Polícia Militar aqui de Santa Catarina, aqui em Rio do Sul. Depois também trabalhei pela Agência de Inteligência da Polícia Militar em Florianópolis, e por último trabalhei também que também é trabalho ainda, como perito judicial na área de computação forense. Pois bem, temos aqui também onde que eu trabalho lá no laboratório, né? Meu laboratório de pesquisa é o Laboratório de Redes e Gerência da Universidade Federal de Santa Catarina. E também onde que eu tenho a outra formação de especialista em perícias digitais e computação forense pelo IPOG, de Florianópolis. Queria perguntar para vocês, quem que aqui acabou de entrar na computação, ou mecatrônica, que eu vi que tem alguns da mecatrônica. É um pouco abstrato para vocês o que é ainda a computação, o que é a cloud computing. Então, espero que vocês entendam um pouco, pelo menos, do que é essa abordagem geral, o que é essa internet das coisas. Tá certo? Nós temos o pessoal dos cursos técnicos. Sim, aí tem os cursos técnicos, engloba também. Quem que também é do curso técnico aqui, levanta a mão. Agora do primeiro ano.
Muito obrigado. Pois bem, no curso técnico a gente aprende bastante coisa também que a gente leva para a vida. Pode ter certeza que é uma boa experiência. Então vamos entrar aqui ao assunto principal da palestra, o que é a internet das coisas, né? Ou a tradução para o inglês, né? Voltando para a origem, Internet of Things, que é a internet das coisas, ou IoT. Historicamente, né, o IoT foi desenvolvido pelo MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, onde o principal objetivo era fazer a interligação de objetos que você faça a identificação, que aí se criou-se o RFID. O RFID nada mais é do que uma rede de sensores sem fio. Essa é a nomenclatura onde foi depois atrelado a essa rede de sensores sem fio, a RSSF. Pois bem, aqui nós temos uma imagem lá do MIT, que é a principal universidade que criou esse termo, porém, ele não foi o criador principal do IoT. Quem foi o criador foi Kelvin Ashton. Esse foi e é considerado até hoje o pai da internet das coisas. Ele trabalhava na famosa, que vocês devem conhecer, P&G, que é uma empresa de venda de sabonete, essas coisas assim, e eles queriam fazer a identificação, como lá no MIT, ele estava no MIT e trabalhava na P&G. E aí ele queria fazer essa identificação dessas coisas que ele tinha dentro da empresa mais rapidamente, do que passar um a um identificando. Eu tenho um sabonete, eu tenho um shampoo. Não, então ele passava o leitor e já fazia a leitura completa do que ele tinha na manufatura. Pois bem, como ele era o criador, né? Ele fez essa criação em uma palestra. Como ele estivesse aqui, ele falava, né? E aí ele falou nessa palestra: se tivéssemos computadores que soubessem de tudo o que há para saber sobre coisas, usando dados que foram colhidos sem qualquer interação humana, seríamos capazes de monitorar e mensurar tudo, reduzindo o desperdício, as perdas e custos. Ainda complementa: gostaríamos de saber quando as coisas precisarão de substituição, reparação ou atualização, e se eles estão na vanguarda ou se tornaram obsoletos. A partir dessa fala que ele menciona em uma palestra, ele cria o termo IoT, Internet das Coisas. Pois bem, vamos traduzir um pouco melhor, né, o que é essa Internet das Coisas. Então, a Internet das Coisas, ele surgiu a partir de um conjunto de áreas, onde temos o conjunto de sistemas embarcados, microeletrônica, comunicação e sensoriamento. A partir dessas 4 áreas, se observou que poderia se criar um novo paradigma e um novo termo, que é a Internet das Coisas. E aí, puxando um pouco da bibliografia, né? Quando você está no mestrado, você está no doutorado, você tem que se basear muito na bibliografia. Você o que os outros já falaram. Então, aqui puxando um pouco, o Haller, em 2008, diz que o paradigma IoT tem por objetivo a interligação de objetos físicos e lógicos, resultando em informação a algum serviço. Trocando em miúdos, nada mais é do que a interligação de objetos físicos para objetos lógicos, objetos que possam ser processados, alguma coisa.
Pois bem, a IoT veio a partir de alguns outros termos anteriormente. A IoT não era utilizado quando era falado que as redes de sensores sem fio, ou o RFID, ou as VANETs, os MANETs, tem diversos outros termos que foram utilizados antes da internet das coisas. O outro termo que há pouco tempo eu descobri é a Network of Things, que é outro termo que é utilizado para a internet das coisas antes dela, que é nada mais do que a interligação de objetos em uma rede local. Pois bem, aí algumas características da IoT. Ela é exclusivamente e tem muita no aparato geral recursos limitados, aonde tem pouco processamento, pouca energia, memória, redes. Quando eu falo esse sentido, são os dispositivos. Tá? Eu falo no sentido de dispositivos. Como, por exemplo, um sensor de temperatura. O que é um sensor de temperatura? Nada mais é do que mensurar um meio físico para um meio lógico. Como que ele faz isso? Através do seu pulso eletromagnético e tudo mais. Eu não sou da área de eletrônica, porém tive que estudar um pouco mais no mestrado para poder falar na dissertação. Pois bem, aqui temos alguns exemplos de IoT, onde pode ser utilizados a IoT. Hoje, basicamente, eu considero que a IoT está em tudo. Onde você pensar, tem alguma coisa de IoT. Como, por exemplo, na tua casa. Tua casa não tem um celular, às vezes, tem um notebook. Isso pode ser considerado algum dispositivo IoT. Porque o celular não faz a captura do som que você fala. Ele não é um sensor. Ele não tem um atuador que faz a edição do som. Então, basicamente, tudo que você pensar em tecnologia pode ser englobado no meio da IoT. A IoT é muito utilizado na indústria agora atualmente. É utilizado imensamente na indústria. Pelo menos agora tem um novo termo de internet 4.0, indústria 4.0. É imensamente utilizado para fazer o controle de estoque, como aconteceu lá anteriormente com o Kevin. Ele queria fazer o controle de estoque, basicamente. Só que ele não tinha tudo interligado, ele só tinha um leitor de RFID. Tem outras áreas também, onde pode ser utilizado a internet das coisas, como a área médica. Não sei se vocês escutaram, mas teve um marca-passo, onde o marca-passo emitia as informações do coração, as batidas e tudo mais para o celular. E teve um ataque que aconteceu com esse marca-passo. Imagina só se essa pessoa que fez esse ataque conseguisse alterar o pulso do marca-passo. O que aconteceria? Uma pessoa poderia vir a falecer. Então, tudo isso está englobado. Eu preciso de segurança também, então, para garantir que esses IoT não sejam invadidos. E até tem uma outra pesquisa que mostra que a maioria dos IoT, dos dispositivos, como uma lâmpada inteligente ou um equipamento que mensura a temperatura, eles estão basicamente inseguros. Utiliza-se para acessar o dispositivo admin, ou pior, utiliza-se a senha no hardcode no dispositivo. Então, com engenharia reversa, você consegue recuperar todas essas coisas de senha e poder invadir um dispositivo IoT. Pois bem, mas eu não estou falando não vim aqui falar sobre a segurança, que eu sou da área de segurança, mas eu só queria englobar.
Pois bem, temos aqui quais os principais benefícios da IoT, da internet das coisas, que é a redução de custos, porque você vai ter às vezes, uma Raspberry Pi, um Arduino Uno, que hoje um Arduino Uno está custando R$20, basicamente. Então, vamos dizer, é muito barato você fazer muita coisa que você pode pegar na mão. Melhora a eficiência. Hoje, com a IoT aplicado a Fog Computing, que é um termo, um contexto, você pode melhorar significativamente a performance de todo o sistema que está englobado. Outra coisa, benefício é a criação de produtos inovadores. Hoje, quanta coisa tem com o IoT? Uma luz inteligente, um data show, uma máquina de lavar inteligente que você pode estar no trabalho e fazer ela ligar para chegar. A hora que eu chegar em casa está feito a lavagem da roupa e tudo mais. Aí tem uma curiosidade, No país do Brasil foi criada agora há pouco tempo uma cidade inteligente. E ele está localizado lá no Rio de Janeiro, que é a cidade totalmente inteligente, onde tem-se empresas que aplicam produtos para testar lá. Realmente testar. Vamos ver se vai funcionar ou não vai funcionar o dispositivo aqui. Aí depois pode-se vender esse produto para o cliente final. E por fim, novas receitas, Porque com a IoT você pode criar novos catálogos, novas coisas que podem ser vendidas e arrecadadas mais, porque, vamos dizer, tu vende um dispositivo que mensura a temperatura para a área agrícola, como, por exemplo, vamos dizer, tu utiliza 100 unidades do dispositivo para fazer a mensuração de toda a área agrícola. Você consegue arrecadar, o dispositivozinho, beleza, o dispositivo é R$10, R$20, mas quando você engloba que são vários que você tem que utilizar, você consegue uma nova receita, um produto bem rentável. Fechando esse pacote de internet das coisas, falando um pouco de tudo, vem hoje a 5G. O 5G vem revolucionar essa parte de IoT também. Eu não sei se vocês estão conhecendo, mas em Florianópolis eles implantaram a 5G em alguns pontos lá. E é extremamente rápida a internet dessa 5G que eles implantaram lá. Beleza. Vamos para a próxima parte, então. Chega de IoT. Vamos falar sobre Cloud Computing. Que eu não sei se vocês conhecem, mas quem é o criador é o Shelapa, de 97. O professor é considerado o pai da Cloud Computing. Porém, no Brasil, o criador do nome computação em nuvem é Carlos Becker Wisfol, é considerado, que é o meu orientador, e até da Dona Maria Helena. Esposa dele. Esposa, quer dizer. Mas é do grupo. Mesmo laboratório. Também hoje, atualmente, a minha orientadora é a Carla também, então não é mais com o professor Carlos, porque não teve mais vagas. Mas, voltando para a Cloud Computing, então, temos aí a Cloud Computing, ou computação em nuvem, é uma estrutura de servidores centralizados, onde fazem, ou até distribuídos, pode ser considerado também, onde fazem a conexão com a internet e possibilita diversas propriedades de processamento, de armazenagem, de acessar dados. Hoje,
eu acho que uns 40%, 20% daqui, 20 a 40% de quem está aqui presente utiliza Dropbox, ou utiliza Drive, ou utiliza até algum outro meio de armazenagem de dados. Então é extremamente útil essa Cloud Computing, porque ela é um centralizador, é um local onde é armazenado esses dados de alta potência, vamos dizer assim. Pois bem, a Cloud Computing, ela possibilita diversas coisas, aonde ela através de sob demanda, serviço sob demanda, ela pode te fornecer serviços desde poder processar em qualquer local, processar a quantidade de dados que você necessita, ou até incrementar um processamento em uma Friday que precisa muito processamento. Então, onde um comércio comum, um tempo comum, você não tem tanto processamento num site de venda de e-commerce. Mas no Friday isso eleva Black Friday, quer dizer, eleva extremamente a parte de processamento, que precisa de processamento. Pois bem, temos aqui um caixa eletrônico, onde ela faz a interligação com algum dispositivo cloud que faz, podemos o exemplo da Banco 24 Horas. Ele é interligado com a maioria dos bancos que fazem alguma adesão a ele, e essas informações têm que passar por algum ponto de concentramento, algum ponto para fazer esse processamento. Porque pensa, vamos dizer, ter o Banco 24 Horas sem estar conectado com o Banco do Brasil. Eu posso lá sacar no 24 Horas, depois eu sacar lá no Banco do Brasil de novo. Então, tem alguma jogadinha que acontece através da Cloud Computing. Temos aí também a parte de vídeo monitoramento, onde, não sei se vocês conhecem, aí na cidade, vocês já viram diversas câmeras que são da Polícia Militar, do projeto BNTV. Ela passa por uma mini cloud de processamento local, depois vai para uma cloud maior, que é lá em Florianópolis, que está localizada lá no CIASC. Depois disso, aonde que tem acesso? Localmente, nessa mini cloud, tem acesso a essas câmeras, e lá em Florianópolis tem acesso a todas as câmeras de Santa Catarina inteira, aonde tem implantado esse sistema. Eu tenho uma dúvida. Sim. O que está por dentro desse processo BTV? Eles têm ideia de fazer a integração de toda essa comunicação? Eles têm via câmera com o sistema CISP, ou eles não têm? Então, eu cheguei a conversar com um coronel lá de Florianópolis, e ele falou, a ideia é interessante, porém o problema é que o CISP ele ainda não está 100% seguro. São duas plataformas diferentes? Sim, são duas plataformas completamente diferentes. Outra coisa que eu perguntei para ele, por que vocês já não fazem o reconhecimento facial diretamente pelo sistema? Porque no sistema ele já consegue fazer ter um banco de dados e fazer um reconhecimento facial. Porém, aí vem os totem, que é um outro sistema que fazem essa parte de reconhecimento. Tem Blumenau, lá em Florianópolis eu vi um também, eu não lembro se tem em algum outro lugar, que é um totem que 360 graus tem câmera. E aí você consegue fazer toda essa verificação facial. Então eles usam o sistema terceirizado para a reprodução dessas câmeras? Sim. Mais dedicação? Hoje é utilizado ainda a Coringa, que é uma empresa que faz essa manutenção e esse fornecimento desse sistema. Beleza? Voltando para a Cloud Computing, então, temos
grandes data centers. Então a Cloud Computing nada mais é do que grandes data centers, onde faz o processamento, a armazenagem, diversas coisas que podem ser utilizadas. Hoje, diversos exemplos posso citar. Google é extremamente rápida e grande nos data centers. Até depois vocês vão dar uma olhada no data center onde é armazenado a YouTube. Vou mostrar um pouco para vocês. Amazon também extremamente grande. Tem-se também da Microsoft, a Azure, que é grande também. Tem que ser grande para fazer o processamento, tem que ser grande para dar o armazenamento. Como que é feito esse fornecimento de serviços para a comunidade, para as pessoas, né, que tem que pagar sob demanda? Onde temos uma subdivisão nesse pagamento sob demanda, onde eu posso fornecer serviço como plataforma, software como serviço, onde temos também plataforma como um serviço, temos também a infraestrutura como um serviço. Dependendo desse nível, a pessoa pode manipular, pode fazer uma alteração diferente dentro da Cloud Computing. Temos aí, então, vamos pegar um exemplo. Quando é um software como serviço, posso alterar a parte de Dropbox. É mais especificamente dentro do Dropbox. Posso alterar a plataforma, posso alterar o sistema operacional, a infraestrutura. Posso alterar o hardware, eu posso botar um hardware da Intel. É nesse sentido que essa divisão que é feita dentro da Cloud Computing. Mas não é uma aplicação. Não é uma aplicação. E aí, claro, pague pelo uso. Você usa e você paga depois. Hoje, Amazon, Azure, Amazon, você tem que botar o cartão de crédito, você não consegue fazer o boleto, até que é onde eu conheço. Você tem que botar o cartão de crédito, no final do mês é debitado do seu cartão o valor que você utilizou. Pois bem, falei da Amazon, então aí há um exemplozinho da Amazon. É um local extremamente resfriado, tem que ter determinada temperatura, você não pode, tem determinadas pessoas só pode entrar nesse local. Não sei quem teve a oportunidade ainda de já entrar na Cisco, Cisco, em Florianópolis. Não é Cisco, é Ciasc em Florianópolis. Eu recomendo. Vão para conhecer um local assim. Você tem níveis de segurança. Tal pessoa só pode entrar até tal local. Tal pessoa pode entrar até tal local. E chega até no final, se eu não me engano são 3 níveis. Chega ao final, que é os data centers. E é gigante, é grande. E aí aqui nós temos também uns dos data centers da Google. Então tudo passado, as ramificações de cabo é grande, o negócio é grande. Então, vamos conhecer um pouquinho melhor O YouTube tem mais de 1,5 bilhão de usuários, o que representa quase 1/3 dos usuários da internet, equivalente a 1 a cada 5 pessoas no mundo. Existem mais de 2 milhões de editores no YouTube, e 2 mil deles com mais de 1 milhão de inscritos. Segundo o pronunciamento da CEO do YouTube feito em 2015, 400 horas de vídeo eram carregados para o YouTube a cada minuto. Fazendo uma projeção polinomial simples, com base nos dados de crescimento oficiais de 2007 até 2015, podemos chegar a um número de 1.200 horas. Claro que a projeção não considera diversos fatores do mercado, mas ainda é mais factível que o número de 2015. Essas 1.200 horas de vídeo carregadas por minuto equivalem a 1.728.000 horas por dia. Então, a cada dia, 197 anos de vídeo são carregados para o YouTube. E como o YouTube consegue armazenar tudo isso?
Em primeiro lugar, devemos saber quanto de dados realmente o YouTube armazena. Quando gravamos um vídeo e carregamos no YouTube, ele pode ter um tamanho extremamente grande. De modo a reduzir essa quantidade de dados, toda vez que o upload de um vídeo é feito no YouTube, ele comprime, podendo reduzir em até 100 vezes o tamanho sem perder a qualidade. Isso é possível, pois ele remove detalhes gravados que não são perceptíveis ao olho humano. Ele também identifica pixels similares em imagens que não se modificam no tempo, que não precisam ser geradas novamente a todo momento. Depois disso, o YouTube faz uma cópia em alta qualidade e então gera diversas versões do vídeo em diferentes qualidades. Dessa forma, você pode assistir uma versão do vídeo em uma TV de alta qualidade e outra versão de menor resolução em um celular, sem consumir toda a sua banda 3G. Ele também fatia os vídeos, como você fatia um pão, e conforme o vídeo vai carregando, ele vai identificando qual é a melhor qualidade da próxima fatia de vídeo e busca aquela fatia. Utilizando o site GenYouTube para obter as estatísticas de todos os formatos e tamanhos disponíveis para um de nossos vídeos de 7 minutos, chegamos a um tamanho total de 319,91 MB por 7 minutos de vídeo, o que equivale a 45,7 MB por minuto de vídeo. Então, uma hora de vídeo tem o tamanho de 2,68 GB. As aproximadamente 1.728.000 horas de vídeo que são carregadas por dia equivalem então a 4.627.269 GB, ou ainda 4.519 TB de dados upados no YouTube todos os dias. Em um ano, mais de 1.600.000 TB de vídeo são upados pelos usuários ao YouTube. Mas será que isso é muito? Os computadores normalmente vêm com HD de 1 TB. Cada dia, 2.621.440 TB de dados são produzidos no mundo, equivalente a 114.340 anos de vídeo. 90% dos dados do mundo foram criados nos últimos 2 anos. Esses dados vêm de todos os lugares: sensores, postagens em sites de redes sociais, fotos e vídeos digitais, transações de compras e sinais de GPS para celular, só para citar alguns. Os 4.519 TB de dados produzidos todo dia pelo YouTube não parecem muito comparado aos 2.621.440 TB produzidos no mundo inteiro. O YouTube representa aproximadamente 0,17%, mas ainda é muita coisa. Com os dados históricos divulgados pelo YouTube de horas de vídeo carregados por minuto, juntamente com a nossa projeção e o tamanho de 2,68 GB por hora de vídeo, podemos estimar a evolução do armazenamento de dados acumulado ao longo dos anos, chegando ao número de 4.333 petabytes de dados. Isso equivale a 4,23 exabytes de dados armazenados em vídeo até hoje pelo YouTube. O mundo inteiro gera por ano 912,5 exabytes. É muito vídeo no YouTube. E como ele consegue armazenar tudo isso? Você pode ficar surpreso ao saber que a internet tem uma casa. Na verdade, diversas casas. Data centers. Quando você manda algo para a nuvem ou acessa a internet para qualquer outra coisa, os dados vêm até você de um data center. Então, cada vez que um vídeo é carregado, ele viaja por cabos ou ondas de rádio através dos oceanos e cidades, até chegar em locais físicos chamados de data centers, espalhados ao redor do mundo. Esses data centers são prédios com equipamentos de armazenamento de dados e sistemas de resfriamento e fornecimento de energia extremamente complexos, que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como todos sabem, o Google comprou o YouTube em 2006 e por isso o YouTube integra alguns dos serviços do Google, como os data centers. Os primeiros data centers do Google eram feitos de placas de computadores e alguns HDs, mas eles logo se profissionalizaram, construindo servidores maiores e mais eficientes, integrando com abastecimento por fontes de energias renováveis. A sala de rede é a primeira parada no data center. Os equipamentos encaminham as solicitações para os servidores corretos na próxima sala. Os equipamentos da sala de rede permitem também que os data centers se comuniquem uns com os outros globalmente. No andar do servidor, computadores eficientes cuidam de bilhões de pesquisas e hospedagens de vídeos no YouTube. Por questões de segurança, os dados são armazenados em pelo menos 2 servidores, e uma cópia de backup dos dados mais importantes é armazenada em servidores de fitas digitais. As máquinas dos data centers nunca param de trabalhar, gerando com isso um grande aquecimento. Para reduzir esse aquecimento dos servidores, torres de resfriamento bombeiam água para resfriá-los. E quanto custa para construir um data center do Google? O mais novo deles, inaugurado em 2016 no Oregon, Estados Unidos, custou $1,2 bilhão.
E o Google já anunciou a construção de um novo custando 600 milhões de dólares, a cerca de 1 km e 600 metros de distância, elevando o investimento total para 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Outro localizado em Oklahoma também está em contínua expansão. Custou 600 milhões de dólares em 2011 para abrir. E com a expansão anunciada em 2016, o investimento passou a 2 bilhões de dólares. Os data centers do Google e do YouTube estão espalhados ao redor do mundo. Poucos fora do Google sabem exatamente quantos são, mas os principais locais com grandes data centers são 15. A América do Sul possui um no Chile. Nos Estados Unidos estão localizados na Carolina do Sul, em Iowa, em Geórgia, no Alabama, na Carolina do Norte, em Oklahoma, em Tennessee e no Oregon. Na Ásia, um se localiza em Taiwan e outro em Singapura. Na Europa, estão localizados na Irlanda, na Holanda, na Finlândia e na Bélgica. Cada um desses locais possui múltiplos data centers. Alguns são instalados em containers, chamados de modulares, mas a maioria são instalados em prédios industriais, especialmente projetados para comportar os data centers com a maior eficiência e segurança possível. Armazenar 4.519 terabytes de vídeos todos os dias não é uma tarefa simples. Obrigado por assistir a mais um vídeo do Integrando Conhecimento. Pois bem, vamos lá para a parte nebulosa da coisa agora, que é a Fog Computing. A Fog Computing nada mais é do que uma mini cloud. É um processamento de menor proporção. Aí quando eu falo Fog Computing, que a tradução literal seria computação em névoa ou em nevoeiro. Aí nós vimos aí a cidade de Camboriú, onde tem os arranha-céus que foram basicamente utilizados por passando o nevoeiro e vendo só o topo. Pois bem, aqui é só para uma comparação do que é a névoa computação em névoa. Mas então o que é essa Fog Computing? Dando mais a fundo. Na literatura, então, voltando lá para a literatura, é coisa chata, né? A Fog Computing é um modelo em camadas para permitir o acesso onipresente a recursos compartilhados de computação escalonável. Essa informação foi retirada do NIST, onde o NIST é um dos principais pontos de informação, vamos dizer, que é tomados para a área de pesquisa, onde o NIST informa que é a camada onipresente. Mas aí se você pegar lá o termo Cloud Computing, basicamente é a mesma coisa, é onipresente. O que muda é a parte de computação escalonáveis. Então você pode utilizar em vários locais, sub-clouds, mini clouds, onde faz um pré-processamento. Em 2012, né, o Cisco a Cisco fez uma extensão da cloud, onde essa extensão da cloud ela informou sendo a Fog Computing, sendo a nuvem de baixo poder. Então, a Fog Computing pode ser considerada como uma Cloud Computing, só que mais próxima do usuário, mais perto da parte de sensoriamento, de atuação, que principais pontos elencados na internet das coisas seria ter um sensoriamento, ter alguma coisa para processar isso e ter uma atuação. Não necessariamente precisa dos três, mas é mais ou menos isso seria a internet das coisas. Então, juntando com Fog Computing está mais próximo do usuário, então ele está mais próximo do sensor. Então ele faz esse processamento antes de enviar para a cloud, porque basicamente todas as informações que passam pela Fog Computing vai para a cloud. Ele faz uma sumarização. Ou seja, falando tudo isso, a Fog Computing complementa os serviços da cloud. Ele
ele ajuda a cloud a ser mais rápida, às vezes até, porque vai menos informações, às vezes vai menos informação, às vezes vai uma informação mais precisa, que depende da aplicação final, do que você vai aplicar. Ainda, o NIST, que é o órgão centralizador das referências Cloud e Fog Computing, informa que é um modelo em camadas para acesso ubíquo a recursos compartilhados e escalonados, como anteriormente eu falei. Onde é formado por nodos, ou Fog Nodes, físicos ou virtuais que residem entre dispositivos inteligentes e serviços de cloud. Podemos ver aqui, tem essa área azul, nessa imagem, onde remete a ser essa área como uma área da Fog Computing, onde pode estar localizado a Fog Computing, um processamento antes de enviar para a cloud. Pois bem, como eu disse anteriormente, Fog Nodes, ou nodos de Fog, são um dispositivo que faz um pré-processamento, faz um processamento que retransmite a informação precisa, ou faz a sumarização. Sumarização é quando faz um pré-processamento, alguma coisa que, vamos dizer, hoje tem a temperatura, o sensor emite a temperatura. A temperatura agora são 17 graus. Daqui 1 minuto, agora é 17,1. Agora é 17 de novo. Aí agora, depois de 1 minuto de novo, é 17,1. A Fog vai fazer um processamento, uma média dessas temperaturas e vai emitir para a cloud. A temperatura média da temperatura localizada lá em Rio do Sul foi 17,05 graus. Então ele faz um pré-processamento, uma sumarização dos dados emitidos pelo sensor. Como também pode tomar algumas decisões mais rápidas, porque imagina, ele está mais próximo do usuário. Se alguma coisa estiver pegando fogo na casa, vale a pena eu mandar para a Fog e depois mandar para a nuvem? Porque a hora que voltar a casa já estava pegando fogo, já era a casa. Então, já era. Então eu digo, a cloud, a Fog, vai fazer um pré-processamento e vai analisar, está pegando fogo, é melhor eu atuar, eu fazer alguma coisa, né? Então ele já atua e envia para a cloud, está pegando fogo lá na casa do Joaquim. Então é mais ou menos assim que funciona. Isso já integrando com IoT. Quando eu digo Fog Computing, eu posso utilizar somente o termo Fog Computing, onde eu posso fazer só um processamento, é a parte de processamento, mas quando eu integro Internet das Coisas no contexto de Fog Computing, eu utilizo os sensores, os atuadores que fazem um processamento, no node Fog, depois enviado para a Cloud Computing. Nesse próximo slide, então, o NIST ainda complementa, diz que facilita a implementação de serviços, aplicações distribuídos. Imagina, os dispositivos estão hoje, pegando aquele exemplo da agricultura, está espalhado, em todo que é canto está espalhado. Ou vamos pegar o exemplo aqui da enchente do rio, tem um sensor que está lendo o rio lá de Itaió, está vindo um de Ituporanga e está lendo um sensor aqui em Rio do Sul. Ele vai fazer essa tramitação desses dados para a Fog e vai fazer um levantamento. O negócio está ficando feio lá em Rio do Sul, é melhor eu avisar todo mundo que sair de casa, um exemplo. E depois é enviado para a cloud para ter um serviço centralizado. E aí vamos dizer, imagina eu ter vários locais igual a Rio do Sul, que tem uma mini cloud aqui, localizados, que essas mini cloud enviam para a cloud depois. E isso seria mais ou menos o termo Fog Computing. Também o NIST fala que verticalmente quando eu falo assim, é uma forma hierárquica. Os sensores estão mais baixo nível, o Arduino,
ou a Fog faz um processamento acima do sensor. E horizontalmente também tem a forma federada. Não sei se vocês conhecem a forma federada, nada mais é de que quando você está fazendo está utilizando um aplicativo e lá pede por onde que você quer fazer o login. Quero fazer o login pelo e-mail ou eu quero ir lá pelo Facebook, Google, ir lá fazer o login e depois retornar. Então mais ou menos é esse sentido. Quando é a forma federada, quer dizer que vai em algum local, faz a autenticação e reencaminha essa autenticação do dispositivo. Então mais ou menos nesse sentido que também pode ser utilizado a Fog Computer. Essa imagem é tirada do NIST mesmo, então ela é um pouco bagunçada, que ela quer explicar vários termos. Como também tem outro termo, Mist Computing, que está englobado dentro da Fog Computer. E ainda também tem a Edge Computing, que aí depois eu vou comentar melhor. Ainda sobre a Fog Computing, então temos aí resumidamente, estende a cloud para próximo ao usuário, reduz a largura de banda utilizada entre o dispositivo final e a cloud, porque ela faz uma sumarização, ou envia os principais dados para a cloud somente, e não todos os dados, e necessita suportar mobilidade, como os casos do VANET, do MANET, que são utilizados uma mini cloud dentro do carro ou em algum veículo automotor. Aí aqui um exemplo do que com fog e sem fog. Temos aí um ambiente onde vários dispositivos, sensores ou atuador fazem a emissão ou recebimento de dados para algum gateway. Esse gateway retransmite todos esses dados para a cloud. Imagina a banda que é utilizada, aí vamos dizer, 1000 dispositivos sensor de temperatura na agricultura. Imagina, todos esses dispositivos mandar lá para a cloud. Quantos dados, quanta a latência desses dados que pode ocorrer se for muito dispositivo? A internet às vezes vai pifar, às vezes vai oscilar, às vezes vai acontecer alguns erros. Quando tem a Fog Computer, tem o nó, que é localizado basicamente na saída da rede local ou no gateway, onde esse dispositivo de Fog Computing vai fazer esse processamento, vai fazer essa sumarização desses dados. Então, ela acarreta a menos largura de banda, utiliza menos largura de banda quando utilizados os dados, mandados os dados para a nuvem. Aqui um outro exemplo, mais industrial, onde temos alguns setores nas pontas, e esses dados tem que enviar todos eles para a cloud. E depois de mandar esses dados para a cloud, receber todos esses dados. Não tem interligação entre eles. Vamos dizer, essa placa solar quer mandar os dados lá para esse escritório nesse sentido. Ele tem que ir até lá na cloud, retornar e depois ir para esse escritório. Com o Fog Computer, não. Fog Computer eu posso vir aqui, ver, esses dados realmente é para esse dispositivo aqui, então eu vou lá e encaminho para esse prédio. Não precisa enviar primeiro para a cloud para depois receber. É mais ou menos nesse sentido que é a Fog Computer. Aí agora vamos nebulizar tudo, vamos fazer o negócio ficar bem complicado mesmo. Vamos falar sobre a Edge Computing. A Edge Computing nada mais é do que uma camada de rede que vincula os dispositivos finais com os seus usuários. Aonde o NIST traz também que tem como objetivo de fornecer capacidade computacional local para um sensor, o atuador ou outro dispositivo da rede. Imagina, antes nós estávamos falando da Cloud Computing, que tinha que fazer uma sumarização e enviava esses dados para a nuvem. A Edge não. A Edge vai fazer o processamento e vai encaminhar de volta. Vai já atuar, já vai fazer uma atuação. A Edge Computing pode, em alguns casos, enviar alguns dados sumarizados para a nuvem. Mas, na maioria dos casos,
a Edge Computing faz o processamento e encaminha já para a atuação. Essa imagem explica bem. Temos uma câmera digital, onde essa câmera digital passa por um processamento local, vamos pegar uma Raspberry Pi, e essa câmera verifica, pô, tem pessoas aqui no auditório, então tenho que ligar a sirene se der incêndio. Então, como ele notou que tem pessoas aqui, verificou que, vamos dizer, tá dando um incêndio lá atrás, e verificou que tinha pessoas aqui, ele tem que acionar a sirene. Ele, antes de mandar para a cloud, ou não manda, na verdade, ele faz o processamento e encaminha uma atuação, uma ação, antes de enviar para a cloud. Ele é obrigatório fazer uma atuação local, ele faz esse processamento local. Temos aqui outro exemplo, onde tem a internet das coisas, o dispositivo, como o relógio e um celular, onde o relógio está marcando o seu quanto de batimento cardíaco diário, esses dados é enviado para o celular. O celular processa, pô, o cara está com muito pouco batimento cardíaco, será que não está com problema? E ele envia um alerta para o usuário, ó, você está com pouco batimento cardíaco, pode dar problema, vai no médico que é melhor. Então é um exemplo de Edge Computing também. Vamos pegar um outro exemplo, exemplificar. Temos aí uma esteira rolante onde passa os carros e faz a montagem dos carros. Vamos imaginar que isso aqui é um carro. O carro está aqui, está montando o motor. Botou o motor aqui, vai para o próximo passo. Ele vai para cá. O sensor vai verificar. O carro está retinho, certinho para colocar a próxima peça? Não está. Imagina, isso é tudo muito rápido. Enquanto ele já está verificando, o outro já está com a peça quase montando. Então é muito rápido. Então imagina eu mandar esses dados em uma nuvem, voltar esses dados de volta. Oi, tinha colocado a próxima peça já no local errado, já tinha dado problema com o carro. Então, é feito um processamento local, onde o sensor verifica, o carro está certinho, está retinho, beleza. Então, manda aqui e já vai para o próximo, está retinho, pode vir tranquilo. Já vem com o outro braço robótico encaixar a peça. Vamos para um caso mais real ainda. Na Alemanha, na Autobahn, tem-se a experiência, agora há pouco tempo foi isso, que os dispositivos, sensores dos carros, verifica aonde que o carro da frente está, quanto de distância está, qual a velocidade que ele está, para fazer uma ultrapassagem. Ele vai fazer, esse carro aqui está a 50 km por hora, está andando 50. Daqui a pouco o carro breca. Eu tenho que brecar também, porque senão eu vou bater na traseira dele. Então é mais ou menos nesse sentido que ele faz uma verificação local, que os carros estão interligados, não tem um outro dispositivo fora da Autobahn que faz essa interligação. Então são eles mesmos que fazem a verificação e o processamento dos dados. Aqui também é a mesma coisa, também explicando, só que agora é com um nosso sensor no FOG fora, no Edge fora da Autobahn. Que esse foi o projeto que eles utilizaram inicialmente nessa Autobahn. A Edge Computing é principalmente utilizado em veículos inteligentes, como esse caso que eu expliquei, verificar se o carro da frente está freando, não está, fazendo um processamento local. Que hoje, aqui no Brasil é complicado, alguns locais não tem internet ainda, não tem rede de celular. Então imagina como que eu vou fazer esse processamento, como que eu vou fazer essa comunicação. Então entre os carros tem que ter uma comunicação. Então é mais ou menos nesse sentido que eles pensaram fazer a Edge Computing. As câmeras de segurança, o sensor de incêndio, são tudo exemplos de onde pode ser utilizada a Edge Computing. Pois bem,
aí vem mais uma nebulosidade. Tem ainda a Mobile Edge Computing e a Mobile Cloud Computing. Onde a Mobile, que é o celular, né, faz o processamento local, e também tem o caso que o celular faz o processamento lá na cloud, quando você está fazendo uma ligação. Porque quando você faz uma ligação, você telefona com um número, vai para uma cloud, a cloud vai para o outro celular e faz esse processamento. Quando é uma Edge Computing, uma Mobile Edge Computing, você faz o processamento local, como um caso do Bluetooth e o relógio. É mais nesse sentido, que você vai fazer um processamento local, vai fazer um Mobile Edge Computing. Chegamos então ao final a fazer a comparação geral do que é a Cloud, o que é a Edge, o que é a Fog. Então, vocês chegando ao final, vocês já estão, tá cansativo, né? Mas tá quase. Vamos lá que vamos vencer isso aí. Olha só que interessante. É subdividido em locais, em localização de processamento. Quando temos o paradigma Edge Computing, nós temos os sensores lá na ponta que fazem o processamento ou que fazem a atuação, e esses dados que são coletados lá dos sensores ficam diretamente para os data centers. Essa é o IoT aplicado em Cloud Computing. Agora, no contexto de Fog Computing, tem um pré-processamento, no meio intermediário, tem um processamento desses dados que são coletados pela Fog Computing, pelos sensores. E esses dados coletados pelos sensores passam